Tudo bem? Bom, você? Como é que vai? Tudo jóia? Tudo jóia. Tudo bem. Então vamos lá. Tô Marcelo, eu ajeitando a dizia, câmera aqui que eu não tô acostumado a fazer lives. não tem problema. Enquanto eu vou falando, tu vai ajeitando. Pode ser assim? Claro. Tá. Então, meu caro, eu vinha te apresentando, né? Tratei um pouquinho que ainda hoje tu foste citado na Rádio Gaúcha, Sim. né? Por mais uma das tuas iniciativas, né? Tu vendo que a necessidade de maior exposição das cervejarias gaúchas, né? Num dos noticiários, né? Onde o Daniel Escola tá dando um barulhinho. Será que é do meu fone? Aqui não tem. Tá, então tá. Vamos adiante aqui. Então, tu vendo mais uma das importantes aparições, né, na Rádio Gaúcha, tu te deu conta da importância de frisar quantas cervejarias importantes existem no estado do Rio Grande do Sul, certo? Então, eu vou fazer uma rápida apresentação tua e já vou te dar a palavra com uma primeira pergunta, certo? Então, essa é mais uma série da Fernandes, Live Business, né, que é uma espécie de um programa que nós fizemos no intuito de contribuir. Eu estou ouvindo um barulhinho, eu estou na dúvida se é do meu fone. Tu não está ouvindo nada aí, Marcelo? Não, o teu som tá perfeito para mim. Perfeito. Então, pessoal, se alguém tiver ouvindo umas pequenas batidas, me avisem, porque daí eu tiro o fone. Daí me avisem ali nos comentários, por favor, tá? Então, assim, Não essa dormiu é bem, mais. hein? Oi? Acho que tu não dormiu bem, hein? Dormi sim, tô super bem. Então vamos adiante, né? Então, assim, olha só, essa é mais uma iniciativa da Fernandes, né, dentro do programa Live Business, e o nosso intuito é, claro, contribuir com conteúdo que seja prático, que realmente influencie no dia a dia do empresário, né? A ideia efetivamente é trazer dicas práticas, né? E que pense fora da caixa, né? De verdade, né? E tu é um convidado muito especial justamente por isso, porque tu reconhecidamente conseguiu em uma ou outra oportunidade, claramente, tenho certeza que mais vezes das que eu conheço, né? Tu conseguiu pensar fora da caixa. E é isso que nós gostaríamos de enaltecer hoje. Né? Então, o Marcelo Penha é empresário, é representante comercial da Agrária, né? Uma cooperativa agrária, não é verdade, no estado do Rio Grande do Sul, assim como também a GeoShop, né? É advogado, dentre outras várias qualificações, né? E, inclusive, faço aqui a brincadeira, que o Marcelo não queria que eu fizesse, né? Mas também é maratonista em horas vagas e agora arruma com certa velocidade para fazer um triatlo, né? Então, Marcelo, uma vez mais, obrigado por aceitar o nosso convite, seja bem-vindo. Então, por favor, toma a palavra, te apresenta, né? Nos conta um pouquinho o que tu faz, quais são teus projetos, né? Fala um pouquinho de ti. Então, Luciano, eu me formei em Direito na PUC, né? Onde casualmente fomos colegas e nos conhecemos. Eu exerci a advocacia por quase 10 anos. Desde o início da advocacia, eu já empreendi num outro ramo, que era locação e venda de máquinas de chopp. Isso porque na época que eu era estagiário no escritório de advocacia, com o Dr. Renato de Castro Moreira, uma empresa procurou a gente porque o antigo representante tinha desaparecido com 500 chopeiras. A gente começou a trabalhar no caso para resolver a questão jurídica e eu vi ali uma oportunidade de negócio que eu, analisando os números, que eu vi que era rentável, e me ofereci para ser representante temporário da marca em Porto Alegre, até eles conseguissem resolver o problema com o antigo representante e encontrar outro especialista. Só que isso perdurou e até hoje eu sou representante da GeoShop. Eu larguei a advocacia em 2015, quando nós éramos sócios, inclusive, para assumir a representação da cooperativa agrária Malte no Rio Grande do Sul. A agrária é a maior maltaria da América Latina, produz aí em torno da metade do malte Pilsen consumido em todas as cervejas do Brasil, né? O Brasil não tem capacidade de produção de cevada para atender toda a necessidade. Tenho certeza que se tivesse campo suficiente, a agrária seria grande o suficiente para atender toda a demanda de malte do Brasil. É uma empresa que se originou aí nos anos 50, quando quando suábios vieram da Europa, fugidos de expulsão, de guerra, de diversos problemas, vieram para o
do interior do Paraná, em Guarapuava, Centro-Sul, e começaram a trabalhar, com muito trabalho, criaram uma cooperativa que hoje é um colosso aí, fatura em torno de 3 bilhões por ano, e é uma grande empresa que eu orgulho muito representar no Rio Grande do Sul. Então, desde 2015 eu sou representante da Agrária e da GeoShop, né? Então, larguei a advocacia e trabalho só com vendas. Perfeito. Eu vou fazer só uma parte na questão da Rádio Gaúcha. O que aconteceu foi que desde que começou a pandemia, né, todos os problemas que a gente vem enfrentando, em determinado momento o programa Gaúcha Atualidade começou a incentivar que as pessoas consumissem produtos originários do Rio Grande do Sul, né, e sempre citavam, talvez por preferência deles, as vinícolas, né, enaltecendo a qualidade dos vinhos gaúchos, que são muito bons, né. E um dia eu mandei uma mensagem para o Daniel Escola e disse: não te esquece que a gente tem cervejas muito boas e tem mais de 200 cervejarias no Rio Grande do Sul, né? Eu não sei se é atualizado ainda, mas é o estado com mais, ou o segundo estado com mais cervejarias no Brasil, e isso é importante. Aí o Daniel Escola retornou a minha mensagem e pediu uma lista de cervejarias, e aí eu enviei para ele por regiões, nomes, locais, e hoje ele fez uma grande citação aí que me deixou muito feliz, porque tem muita gente, muita cervejaria trabalhando duro para ultrapassar essa crise, né? E uma citação dessas aí ajuda bastante eles, né? Tá em horário nobre na Gaúcha. Quanto vale uma citação dessas, né? Então, quantas pessoas escutaram isso e hoje, quando forem comprar uma cerveja, vão se lembrar de comprar uma cerveja gaúcha? Então, foi isso aí que ocorreu. Muito legal, Marcelo. E, então, imediatamente que nós ouvimos aqui no escritório, né, já fizemos contato contigo também, porque de fato essa é uma publicidade, repara, gratuita, né, e sim, é uma publicidade, mas mais do que isso, é um reconhecimento pelo trabalho sério que as cervejarias do Rio Grande do Sul desempenham, né, e de fato merece destaque, né? Bom, tu é um cara que conhece de carteirinha, né, todas as cervejarias, ou a grande maioria delas do Rio Grande do Sul, pela atuação que tu tem, pela empresa que tu representa, não é? Aqui no Rio Grande do Sul, tu é a cara, afinal de contas, da cooperativa agrária aqui no Rio Grande do Sul. E por esse contato próximo, né, eu presumo que tu tenha sentido de forma muito, muito latente o problema que aconteceu em março, quando, né, em virtude da pandemia, é fato notório, não precisamos adentrar com profundidade, né, quando foi necessário que todos os estabelecimentos fechassem, aí eu me refiro do comércio em geral, mas com destaque bares e restaurantes, e então a grande massa de venda das cervejarias artesanais, salvo aquelas que se desgarraram, que conseguiram alcançar o grande varejo, né, supermercados e etc., que são poucas, né, mas a grande maioria que depende do consumo do bar, essas ficaram numa situação bastante difícil, né, num verdadeiro desespero, porque tu tens estoque e não consegue escoá-lo, né, e precisa pagar por esse estoque. E aí, neste cenário, eu te pergunto, e é o tema da nossa palestra, né? Da tua palestra, perdão, né? Então, o que tu fez para salvar os teus clientes nesse cenário de pandemia e verdadeiro caos? Sabe que no caso das cervejarias um pouquinho mais grave, porque março janeiro, fevereiro, normalmente para cervejarias artesanais, o volume de vendas cai um pouco assim em relação a outros meses do ano. O pessoal tá na praia, acaba consumindo cerveja de massa porque é mais barato, na beira da praia, enfim. E março é um mês de retomada, né? As pessoas voltam para as suas cidades, né? E o consumo de artesanal, historicamente, é um consumo grande em março. Além disso, naquele fim de semana que o mundo mudou, basicamente, né? Porque a gente foi para casa sexta de um jeito e segunda não saiu de casa, né? Seria o fim de semana de St. Patrick's Day, que é uma data que as artesanais vendem muito. Então, a grande maioria das cervejarias estava com estoque muito grande, algumas até com cerveja verde, né? Porque se vende a cerveja verde no St. Patrick's Day. Perfeito. Então era uma situação difícil, né? Na primeira semana, eu te confesso que eu imaginei que
vendo tudo que estava ocorrendo, que as pessoas ficariam em casa, que eu estudaria francês e italiano, aprenderia a fazer pão e até aula de dança, eu voltei a fazer com a minha esposa. Mas semana passada a gente estava comentando isso, eu não fiz nada disso. Não deu tempo. Não deu tempo, porque na primeira semana eu comecei a pensar, porra, as cervejarias estão em dificuldade, o que eu posso fazer para ajudar? Porque se eu não fizer nada, se eu ficar em casa, quando acabar, naquele momento a gente tinha a expectativa ainda que o pico seria em abril, seria maio, e depois a gente teria uma vida normal, porque a gente não tinha ideia do que estava correndo. Eu pensei, pô, meus clientes, muitos não vão ter sobrevivido. Então, vendo a questão do estoque, eu comecei a bolar uma campanha de venda das cervejarias. Comecei a fazer alguns contatos. Eu disse, tu me manda produto consignado, eu vou vender pela internet, pelo WhatsApp, eu arrecado e te dou o dinheiro. Mano, beleza. Então, a gente juntou algumas inicialmente. Eu vi para fazer um site, um e-commerce, mas aí ia demorar muito, não ia valer a pena. Eu disse, não, eu vou pelo WhatsApp. E aí eu comecei a implorar para amigos, né? Tu foi um deles que tomou uma atolada aí grande. E comecei a levar cerveja para essas pessoas, a entregar no meu carro, sem custo, para fazer o negócio girar. Isso aí começou a se espalhar por grupos de WhatsApp. E a gente aí conseguiu, em 2 meses e pouco, atingir uma soma que eu nunca imaginava lá no início que eu venderia. Então, e foi tão bom que algumas cervejarias descobriram novos negócios e aproveitaram isso e vão sair da pandemia ou dessa nova realidade com novas oportunidades, novos clientes, novos nichos de mercado. Então, isso que eu fico mais feliz. Sensacional, Marcelo. Essa tua prática, né? Essa saída da inércia, isso foi determinante, né? Eu consegui acompanhar, em boa parte também por ter cliente de cervejaria, também por te conhecer, ser um grande amigo, né? E por ser consumidor, né? E vendo toda essa movimentação, essa união que aconteceu, recebendo diversos grupos, né, de WhatsApp, a arte, né? Muitos foram comprar do Marcelo, né, na Malte Sul ali, né? Foram comprar as cervejas artesanais, é verdade, com um custo menor do que tradicionalmente as cervejarias venderam, porque é parte desse movimento, não é verdade? É parte desse movimento que todo mundo corte um pouco da carne, né? É a necessidade, né? Exatamente, exatamente. E todo esse movimento, essa congregação, ela alcançou resultados muito bonitos e foram resultados que, afinal de contas, contribuíram de forma substancial para a manutenção dessas cervejarias, né? E por isso eu tenho uma outra... Desculpa. Eu acho que a gente, apesar do título, né, da brincadeira, a gente não salvou ninguém, né? A gente ajudou, né? Sim. E ajudou muito, e eu digo as pessoas que trabalham comigo, a Luísa, o Arthur e o Yuri, principalmente, são 3 pessoas que compraram a ideia, né? E em 3 dias mudaram o que estavam acostumados a fazer para começar a vender cerveja, né? A gente trabalha com venda de insumos, atendendo cervejarias e começamos a atender consumidor final numa quantidade absurda. A Heilig, que é uma das cervejarias, foi auxiliada, fez um post no Instagram com uma oferta e colocando meu celular, isso numa manhã, no final do dia eu tinha recebido 300 contatos por causa disso. Então isso se traduziu numa quantidade de trabalho que a gente também não imaginava. Né? Imaginava. E aí todos fazendo entrega, a gente no condomínio do Yuri, que trabalha conosco, a gente botou flyers no elevador. E aí botamos uma geladeira na casa dele, e aí as pessoas pediam e tinha uma entrega tipo de um andar de diferença, uma agilidade que ninguém imaginou na vida, eles começaram a receber. Então, foi muito legal, assim. Então, essa equipe se juntou, fez um trabalho, as cervejarias que entraram junto e, como é que eu vou te dizer, e nos ajudaram a ajudar elas, foram muito mais beneficiadas do que só nos entregar um produto.
Então, isso é muito claro. As cervejarias que já tinham um trabalho consolidado, uma marca, um produto de qualidade, também colheram esses frutos. Então, é interessante saber disso, né? Que o teu passado conta, né? O que tu fez conta, né? Então, na hora do consumidor escolher. Então, são detalhes aí que a gente foi aprendendo ao longo dessa operação que são muito interessantes. Que é uma experiência que não vai embora, ela ficou, né? Eu fiz um mestrado prático em 2 meses. Muito legal, muito legal. E nisso me vem uma outra pergunta, Marcelo, porque, olha só, a gente tem batido nessa tecla, né? Não só nas lives, mas na nossa atuação, muito mais, eu diria, na nossa atuação do dia a dia, tá, Marcelo? Que é o fato de que a pandemia, na verdade, claro que ela trouxe problemas muito próprios, mas quando a gente fala de negócios, do desenvolvimento empresarial, o que ela fez foi catalisar problemas que já existiam. Né? Então, ela parece que ela mostrou aquela ferida. Ela mostrou, muitas vezes, um pouquinho de falta de preparação, de previsibilidade, não é verdade? Que faz parte, é a vida do empresário. Né? Ele tem que lidar com 1000 situações. E é natural que uma ou outra ele deixe passar algumas vezes. Né? Bom, nesse cenário onde vai passar a pandemia ela vai deixar efeitos. E as cervejarias, elas vão continuar precisando. É o teu público, né? São os teus clientes. Tu é o fornecedor. Eu te pergunto, nesse cenário, eu te pergunto porque eu já vi uma prática tua que eu achei sensacional, tá? Tô antecipando a tua resposta, se tu me permitir, tá? O que acontece? Eu vi algumas vezes tu fazer, por exemplo, viagens com os teus clientes, né? Abrir essa oportunidade para eles, claro, cada um custeando a sua viagem, né? Mas assim, abrindo essa possibilidade, buscando, claro, com algumas facilitações e levar eles para o mundo cervejeiro, e aí eu me refiro à Alemanha, eventualmente Bélgica, Estados Unidos, né? Mercados reconhecidamente em ascensão, né? Principalmente Estados Unidos, né? Cervejarias artesanais, né? E tu leva esses empresários e abre os horizontes dele. Então, dito isso, né, para o pós-pandemia, como tu, fornecedor de insumos, pode ajudar os teus clientes cervejarias? Né? Tu já tem modulado isso? Essa prática de levar eles para as viagens, por exemplo, é uma boa prática? Tu acha que vale a pena replicar isso? Pois é, né? Sem trazer o assunto política, né? Mas se o nosso governo conseguir resolver o problema em escala federal e abrir os aeroportos dos outros países, a gente pode continuar. Vai ajudar, né? Ajudaria bastante. Mas vamos lá. Eu vou dizer, para te dizer esse conceito de pós-pandemia, eu vejo ainda um pouco longe, tá? Eu posso estar muito errado, mas sem vacina ou remédio, eu não sei como é que a gente vai lidar com isso, né? Eu tenho clientes que dependem de festas, né? Aglomeração. Sem vacina ou remédio, isso não vai ter, né? Não se vê, né? Eventos, shows. Então, tem uma série de circunstâncias ainda que a gente não sabe como é que vai acontecer, né? Então, se eu puder te responder isso daqui uns meses, eu acho que eu posso ser mais assertivo, né? Eu tenho, desde o início da pandemia, tentado viver um dia de cada vez, né? Sem criar muita expectativa, até para evitar frustrações, né? Porque tá difícil, né? Todo mundo se preocupa, pô, amanhã o que vai acontecer? Eu vou vender, eu vou receber, eu vou ter dinheiro para pagar o boleto. São problemas reais. Perfeito. Mas tem algumas coisas que eu acho que independem de ter pandemia ou não. E aí eu entro nisso, né? Essa questão das viagens. Eu, incentivado pelos meus pais, sempre gostei de viajar, sempre viajei muito. Sempre viajei a trabalho também, sempre procurei sair para olhar, para refletir. E eu vi em determinado momento que isso poderia agregar para os meus clientes. Aí eu convidei o Fernando da Santa Madre, que estava online aí também. Testei ele a primeira vez, né? A gente foi para os Estados Unidos para visitar a Craft Beer Conference. E aí visitamos cervejarias. E se eu puder dizer, eu acho que eu ajudei a transformar a vida do Fernando naquela viagem.
É um cara que abriu a cabeça de um jeito que foi muito legal. E eu disse, pô, tá aí uma oportunidade. E eu não preciso cobrar por isso, porque eu ganho com a pessoa se qualificando, evoluindo e com a relação que é criada, né? Então, a partir dali, a gente fez viagens para a Argentina, fez mais viagens para os Estados Unidos, criou um grupo que já foi em 4 viagens, que é o Rodrigo da Heilig, o Raul da Indupropil, o Francisco da Bauhaus, que é teu cliente também, o Thiago de Rio Grande, o Rodrigo Veronese, e aí da Leopoldina, e aí foram surgindo outras. E por que viagem, né? Porque tem que olhar o que está acontecendo fora, não que seja melhor ou pior, não é isso, mas é abrir a cabeça, refletir, comparar, ter uma... Não ficar só centrado na tua vida, né? Daqui a pouco, um cara que está 6.000 quilômetros daqui já inventou a solução para o problema que tu tem, sem saber que era o teu problema. E daqui a pouco tu vai lá e tu vê isso, né? Tu poderia fazer isso aqui, também poderia. Então, viaja dentro do Brasil, vai olhar, tem diversos exemplos no ramo das cervejas, mas em qualquer ramo de empresas bem-sucedidas em outros locais. Então, isso eu acho que é um exemplo. Outra coisa que para mim, foi se tornando muito importante ao longo dos anos é a questão do relacionamento com o cliente, né? Eu já disse isso em diversas reuniões. Uma relação fria de vendedor e de um comprador não me interessa. Em alguns casos só tem isso, beleza, vamos tratar. Só que eu prefiro uma relação onde o comprador vire o meu amigo. E não para eu ter benefício, mas porque eu acho que eu posso ajudar mais. Se o cara confiar em mim, ele vai ser beneficiado. E aí eu uso como exemplo alguns clientes, né? A gente de poder discutir ideias, refletir, buscar alternativas, escutar opiniões, né, contrárias, escutar sugestões. Eu acho que isso é muito importante, né? E cada vez a gente vê menos isso na sociedade, né? A gente está vivendo num mundo super polarizado. E aí, em 2020 está discutindo racismo ainda, a existência de racismo. Eu acho que é um grande exemplo disso, né? Então, pô, acho que as pessoas se escutarem mais, né? A comunicação é sempre o ponto, né? O ser humano briga por causa de falta de comunicação há quanto tempo, né? Eu acho que é mais um exemplo aqui. Então, eu diria que esses pontos aí que são importantes, mesmo sem saber qual vai ser a realidade que a gente vai ter pós-pandemia. Sensacional, sensacional. Eu pego só o link antes de fazer mais uma pergunta que, de certa forma, tem correlação com o que a gente estava falando, tá? Mas esse link que tu falaste das viagens, não é? Bom, e que ali do lado, não precisa ser no exterior, pessoal. Pode ser aqui em São Paulo, pode ser próximo, onde há uma prática que é uma prática que é boa, é uma prática que traz resultado, é uma prática que acrescenta, que traz relacionamento. Bom, muito longe de ter verdades absolutas, mas boas práticas merecem ser replicadas. Por que não? Não é verdade? E eu posso trazer ela para o negócio, eu não preciso, não é uma imitação necessariamente. Bom, que se dê o valor, né? Que se dê o valor. Olha, eu trouxe essa prática de uma cervejaria de São Paulo, tá tudo certo. Não tem nenhum problema, não há vergonha, né? Boas práticas merecem ser replicadas. É uma frase que vale a pena nós lembrarmos, né? Bom, mas continuando, Marcelo. Tu referiu ali, então, por último, que essa questão da comunicação, ela é chave, né? E ela é chave. E daí eu fico pensando que nessa crise, né? Nessa crise, o empresário, e eu tenho visto isso, né? Com muita frequência, o empresário ele tem que fazer uma opção, né? Em alguns momentos o caixa ele é curto, né? Tem 10 boletos. Ele tem que sortear, às vezes, o boleto. É a vida de empresário, né, Marcelo? Tu sabe disso. Então, assim, eu tenho para mim, e eu quero te ouvir sobre isso, eu tenho para mim que o fornecedor, ele é chave no desenvolvimento dos negócios. Em alguns mais, em outros menos, tá? Vamos lá, né? Tem algumas commodities aí que tu pode comprar em 1000 lugares diferentes, tá tudo certo, tá? Mas na maioria das vezes isso não é uma verdade absoluta, né? Na maioria das vezes são
fornecedores muito pontuais e eles são determinantes para o meu negócio. Pela especificidade, pela logística, pela capacidade de negociação, markup, que eu posso colocar em cima do produto. Bom, 1000 situações, tá? Eu te pergunto, nessa situação de inadimplência, eu devo me esconder? Eu devo não responder o e-mail? Ou é o momento de o contrário? É aquele momento de abraçar o teu fornecedor, sentar com ele e dizer, eu preciso de um parceiro, né? Estou te comunicando, estou te trazendo a minha realidade, né? Eu tenho tratado isso com os meus clientes, mas eu queria te ouvir como fornecedor, né? Porque eu estou sempre, claro que eu tenho clientes que também são fornecedores, mas na grande maioria das vezes é o meu cliente dizendo, cara, eu não consigo pagar aquele fornecedor. E eu digo, né? Então vamos chamar ele, vamos conversar com ele, né? Então me diz tu quer ser chamado para conversar ou tu quer que ele eventualmente te diga que não, simplesmente não pode pagar ou desapareça e etc, né? Diz tu como fornecedor qual é o teu sentimento. A resposta é óbvia, né? Né? Sempre conversar, né? Até por questão de caráter, né? Não de necessidade para o futuro, né? Mas eu digo pela agrária, assim, né? A agrária, no início da pandemia, ela fez uma opção por ajudar todas as cervejarias, né? Todos os clientes que pediram para prorrogar boletos, a gente prorrogou, né? Por 30 dias, depois reavaliou mais 30, e até agora estamos prorrogando para quem está pedindo, né? Mas eu sempre tento mostrar o outro lado pro cara, né? A pessoa diz, prorroga todos. Não, para aí, né? Vamos... o fornecedor, pelo qualquer tamanho que ele tem, ele também tem as contas dele para pagar, né? Então, Claro. pega a agrária lá, tem 1.500 colaboradores para pagar, tem os fornecedores deles e assim vai. Então, acho que conversar é a melhor solução. Pô, começa a pagar algum valor semanal, ou mesmo o que a gente sugeriu para alguns clientes que no início da pandemia não tinham condições, manda cervejas para nossa campanha, eu vendo o que a gente vender, a gente paga a agrária. Então, tu vai diminuir teu estoque, tu vai pagar um fornecedor e, entre aspas, pós-pandemia, ou no momento que tu precisar comprar insumos, tu vai estar com uma condição melhor. Então, acho que são essas coisas, eu volto a frisar, é comunicação sempre, né? Conversar, né? Ou com o apoio de um advogado, se o cara for intransigente, né? Mas eu imagino que um fornecedor que seja intransigente nessa hora, e às vezes até tem direito, porque também tem as suas necessidades, talvez no pós-pandemia vá perder o cliente, né? Porque o cara dizer, pô, eu tava mal também, todo mundo tá mal, né? Não tem... A gente pode pensar, pô, o supermercado tá faturando muito, mas ele deve ter os problemas dele também e vai ser impactado pela pandemia em algum momento, né? Então, acho que essa situação não tá boa para ninguém, não tem um segmento que, pô, eu tô bem, foda-se o resto. Desculpa o palavrão. Não, tudo bem, tudo bem. Mas, então, acho que conversar e entender que a gente está naquele dominó que um vai caindo e vai levando os outros, é uma solução para conseguir trabalhar junto, né? Oi, perdão. Deu uma tragadinha. Não, tocou o telefone. E Tranquilo. conseguir evoluir, né? Eu cito até como exemplo, diversas cervejarias fizeram isso, né? Elas mesmo com problemas financeiros entenderam que tem pessoas que estão numa situação pior, que precisam de alimentos para comer. E esses caras fizeram campanhas trocando chopp por alimentos. E olha, no Rio Grande do Sul aí, frouxo, 50 toneladas de alimentos foram arrecadados por cervejarias. Que legal. Que estão em condições, às vezes, em condições financeiras não boas, mas que entenderam que, pô, talvez o que eu possa fazer nesse momento é ajudar pessoas a comer e a roda girar. Então tá, é isso que eu vou fazer. Então, olhar para o lado, se ajudar, acho que são pontos importantes que muitas pessoas falam que talvez a pandemia traga isso, né, da gente, a empatia, aquelas palavras bonitas, né?
a necessidade disso para a nossa realidade. Vamos torcer que isso efetivamente aconteça, né? Que seja um processo de mudança, né, de uma sociedade. Com certeza, Marcelo. Eu aproveito aqui, enquanto a gente falava, né? Entrou aqui um parceiro de negócio, que é consultor também, já trabalhou aí comigo em algumas empresas, né, que é o Juliano Petter, e eu já tive algumas conversas com ele. Nós vamos ainda fazer uma live com ele também, né? E ele vive essas mesmas incógnitas, né, do dia a dia, né, de como encontrar a melhor forma de se relacionar com os teus clientes, né, e entender que com individualismo, que o individualismo, eu diria que em termos de negócios, isso ficou no passado. Né? O individualismo ficou no passado. Hoje nós precisamos entender que as relações, elas são sociais, são circulares e que é preciso ter empatia e conhecer quem é o meu cliente, né? E nesse cenário, Marcelo, eu já vou para a nossa quinta e última... Posso dar só um exemplo prático do que está ocorrendo, né? Desde que tu concorde, porque aqui não tem democracia. Tu me conhece há 20 anos, sabe que eu não sou de concordar, né? Tá bom, vamos lá. Tem um livro que saiu o ano passado que chama De Um Só Gole, que conta a história da Ambev. Escrito pela Ariane Abdala, que eu acabei ficando amigo numa palestra que a gente participou junto. Conta a história da Ambev e todas as práticas que tornaram ela uma gigante, né? Mas que também tornaram ela odiada. E se pegar agora o que está acontecendo na pandemia, acho que a Ambev é uma das 3 marcas mais bem avaliadas pelo público nesse momento, porque eles estão fazendo diversas campanhas para doar máscara, álcool gel, fazendo hospital. E eles são... Uma vez eu estava nos Estados Unidos, então, e eu conversei com um cara que era de St. Louis, que é a terra da Budweiser, né? E esse cara acompanhou de perto a mudança do modelo Budweiser para o modelo Ambev. E ele me falou, Marcelo, a gente achou aqui nos Estados Unidos, eu achava que a gente tinha inventado o capitalismo. O capitalismo morreu quando os caras da Ambev inventaram o modelo Ambev. Eles são ferozes. E aí, tu vê que esses caras que montaram a maior cervejaria do mundo, uma a cada 3 cervejas no mundo vendidas são da Ambev, faturam bilhões, só que nos últimos anos eles começaram a sofrer. A Ambev perdeu participação de mercado do Brasil gigantesca. Porque tem produto ruim? Não. Pode discordar, a Skol não era a mesma coisa, a Antártica não é a mesma coisa, só que aí tem a Colorado, tem a Serra Malte, eles têm 1000 rótulos, não é esse o ponto. O problema é que as pessoas começaram a criar uma antipatia pela marca. E eles, usando aquela máxima, que eu não sei quem foi que disse, mas que é bem legal, de que não se pode desperdiçar uma crise, eles pegaram essa crise e estão mudando a imagem deles. Né? Então, estão ajudando a sociedade, o que é muito bom. E isso, para mim, demonstra uma modificação. Né? As pessoas querem, às vezes de forma até hipócrita, porque não praticam isso no seu dia a dia, mas querem uma empresa que cuide do mundo, que cuide do meio ambiente, que cuide das pessoas, né? Então, essas coisas os empresários têm que ficar atentos e como se portar nesse momento, né? Porque também, é o que eu digo, eu acho um mundo hipócrita, né? Porque muita gente os caras da Ambev são sacana, mas o cara vai na ótica, no Iguatemi comprar e espreme a vendedora até não poder mais, porque ele fica feliz com aquilo, porque ele poupou 10%. Beleza, só que tirou da comissão dela, talvez, né? E para ele, talvez não fizesse diferença. Sim. Então, a gente replica esse modelo, critica, mas continua no dia a dia, né? Então, acho que essas coisas aí a gente vai ter que se atentar mais daqui para frente. Com certeza, bem observado. Eu só não vou me prolongar nessa discussão, porque ela é um pouquinho longa, né? Mas eu concordo contigo, né? Mas eu apenas me coloco ainda, né, dentro do universo empresarial, eu como empresa, e faço um link com a última live que teve aqui no escritório, né, que foi entre a Camila Dick, que é a nossa responsável pelo relacionamento, e entre a Bianca Carneiro, que é responsável, uma das sócias da pauta Conexão e Conteúdo, né, sobre a importância de saber comunicar, a importância de saber entregar os valores da empresa
para o mercado. E o quanto isso agrega no valor da marca e, portanto, no valuation da empresa, né? Então esse tema talvez mereça outra live. Não vou me aprofundar, Tá né? bom. Eu não Vamos vou para fazer aqui. uma parte, então. Vamos, não pode fazer sempre, né? Eu só vou fugir, tá? Quinta pergunta para ti, tá? E A essa, gente tá marcando a live para quinta-feira. podemos também, tá? Mas a quinta pergunta é a seguinte, porque um toque que tem nas nossas lives, tá? A gente tenta evitar o bate-papo, embora, mesmo que o bate-papo seja bom, seja gostoso, etc., a gente tenta sempre entrar na prática, no dia a dia, tá? Então eu vou tentar te arrancar 3 dicas, 2, uma, a que tu achar importante, tá? Mas vamos lá. A tua visão, ela é uma visão de fornecedor no sistema B2B, né? Então, assim, tu vende para empresários, tá? Eu sei que tu já teve experiência também de vender para o consumidor final, mas hoje tu vende para empresários, para cervejarias que buscam resultado, né, que tem estratégia, né, e que no final do ano querem encontrar a linha azul, né? É isso, tá? Então essa é uma relação muito própria, ela é bem diferente de fazer negócios com o consumidor final, né? Então, assim, essa tua visão de fornecedor, tá? De fornecedor, que negocia com uma empresa, né? Vamos esquecer o pós-pandemia ou pandemia, tá? Que dicas tu daria, né, para fornecedores em geral, lembrando que tem uma empresa, que aquela empresa tem os seus clientes, né? E lembrando que existem dificuldades de inadimplência, que dificulta. Bom, as dificuldades que tu conheces, a tributação que é escorchante, né? O spread bancário que é violento. Esse é o Brasil. Né? Então, eu também não vou entrar nesse ponto, tá? Eu pergunto para ti, enquanto fornecedor, né? Que dica tu daria? Olha, quando tu fornecedor, para tu manter os teus clientes próximos, para tu manter eles vivos, eu vou te dar uma dica. Dá essa dica para nós. Tu quer uma resposta de $1 milhão aí, né? Mas talvez se eu tivesse a gente não tava aqui, mas o que eu procuro praticar, né? Eu tô nesse mercado de cerveja desde 2005, né? Então acaba sendo fácil para mim, porque eu conheço o mercado de cerveja artesanal desde o momento que ele tinha 10 players e hoje ele tem 250. Né? Então eu vi quase todo mundo nesse mercado chegou depois de mim. Então eu acabo por ter um conhecimento, saber conhecer o mercado, conhecer a realidade, conhecer as empresas, o que está acontecendo. Então, mesmo assim, eu diria que conhecer, né? Saber para quem tu está vendendo, entender o negócio do teu consumidor, né? Mesmo que ele seja uma empresa, né? Ele é teu consumidor. Então, vamos lá. Eu usar alguns exemplos assim desse momento, né? Então, essa campanha de venda de cerveja, eu consegui aprender a vender cerveja, coisa que eu nunca tinha feito na minha vida. E consegui ver reações de consumidores que eu não imaginava sobre algumas marcas, sobre alguns produtos, né? Então, entender a cadeia toda, né? Então, isso é difícil, né? É difícil, mas quanto mais tu conhecer do produto do teu cliente, do mercado dele, da realidade de processo produtivo, de funcionários, etc., mais chance tu tem de sucesso, né? Essas viagens que a gente citou antes aí, claro, propicia que a gente tenha mais momentos com um cliente que a gente não teria uma janta, um café da manhã, uma espera em aeroporto, um avião, que tu acaba tendo conversas que tu não teria. Então, esse tipo de coisa, aproveitar essas informações, né? Informação é o que mais vale dinheiro. Né? Todo mundo quer informação. O Google existe porque as pessoas querem informações, né? Ele vende informações para outros. Então, essa é a grana, né? Então, usar toda a informação que tu tiver para o teu negócio, né? Então, esse seria um. Segundo, aí é pessoal, né? Eu entendo é o que eu falei antes, eu gosto de criar relações mais próximas, né? Tu me conhece há bastante tempo, sabe que eu não sou um cara fácil, mas nessa questão de negócio,
se a pessoa permitir que a gente crie uma relação e faça as viagens, ou como um churrasco de vez em quando, mas que ele não me veja somente como um fornecedor que eventualmente quer ganhar dinheiro em cima dele, porque eu não sou assim. Me ajuda bastante, porque aí eu consigo trabalhar e sugerir coisas, né? Pô, testa esse produto aqui, ele é mais caro, mas ele vai te dar um rendimento maior. Então, confiar, né? Criar essa relação de confiança, eu acho que é fundamental, né? E aí o terceiro, eu diria que fazer, entender o que a gente está fazendo no mundo, né? E criar, parece bobo, mas cuidar do meio ambiente, cuidar das pessoas, né, que estão dentro da tua própria empresa, né? O que a gente está falando disso aqui e as pessoas que trabalham comigo estão ganhando mal e serem infelizes, né? Então, a gente falou ali de valores antes, né? Então, tu fala uma coisa e faz outra. Acho que isso também uma hora vai fazer mal para tua empresa. Então, acho que tu criticar as pessoas, ser duro, tudo, tentar não ser mal educado, né? Acho que no dia a dia é difícil, né? Às vezes o cara tá nervoso, tá irritado, fala duro, tudo, mas também deixar essas críticas e discussões no lado profissional, não pessoal, né? Não ofender uma pessoa. Então, são pequenas coisas que eu não estou inventando, que não são novas, mas que tem que ser feitas, né? Que acho que já passou da hora, né? De praticar. Sem dúvida, sem dúvida. E claro, o fato de tu estar falando isso, Marcelo, é bastante importante, porque tu não está retirando isso da doutrina, né, das cadeiras, e não desmerecendo a doutrina e as cadeiras, né, da faculdade são importantíssimas. Eu vou terminar falando um pouco sobre isso, né? Mas tu tira isso da tua prática, do dia a dia, da convivência que tu tem com os teus clientes, né? Eu anotei aqui, portanto, 3 dicas. O máximo de informação possível do teu mercado e dos teus clientes, a maior ligação possível e que ela ultrapasse a ligação comercial, que tu consiga ter empatia, conhecer profundamente o teu cliente, a persona dele, na verdade, né? E 3, que o teu negócio ele tem que ultrapassar o mero objetivo de auferir o lucro, né? Esse é o século XXI. O século XXI ele não é mais só auferir lucro, né? Nós vivemos em sociedade. Esse é um recado, né? Toda a legislação ela já nos informa isso, né? Bom, a nossa cultura precisa acompanhar, né, esse entendimento, certo? Eu finalizo, Marcelo, dizendo que foi muito legal te ouvir, e que vejo que essa tua prática de sair da inércia, se preocupar com os teus clientes que tu já conhecia profundamente, porque tu já era próximo a eles, tu já havia não viajado... a todos, né? Não a todos, a gente não consegue, claro, né? Isso também é difícil. Claro. Não, essa é sempre a tentativa, né, Marcelo? E agora eu vejo que não, que também tem o outro lado, né? Quer dizer, tem pessoas que a gente não consegue criar afinidade, né? E por mais que tente, por algum motivo não existe, né? Então faz parte. Mas isso foi legal. Algumas pessoas que eu não tinha afinidade, eu comecei a conhecer nessa campanha e foi bacana isso. Muito legal. E é exatamente isso, né? Quando tu, de novo, pensa fora da caixa, né? Qualquer postura tradicional de omissão de um credor cara, me paga, né? Me paga, ponto, né? Não é, cara, eu vou te ajudar a me pagar. Compreende? Né? Claro que bom, existem também há que se pensar também naquela outra situação, onde o cara ele não te pagou, tu ajuda ele a pagar, tu fornece e ele segue não te pagando. E assim vai ser. Mas sempre vai ter gente assim, né? Acontece. Eu acho que a gente não pode medir todos por causa desse cara, né? Tem que medir pelos bons. Sem dúvida que não, né? Mas isso, só para finalizar, se tu me permitir, né? É que a gente, essa também é uma tendência nossa aqui da Fernandes Advogados, a gente sempre tenta compreender profundamente a atividade do cliente, entender por que as coisas acontecem ali dentro, qual é a cultura que foi implementada
ali dentro, né? E o que a gente vê na grande maioria das vezes é que o empresário é um cara que trabalha demais, é um cara que se preocupa e que muitas vezes o negócio é a vida dele, sabe? Cara, ele luta demais por aquilo, e certamente é o caso de 99,9% das cervejarias do Rio Grande do Sul. É a vida desses empresários, eles lutam por ela. E, cara, é nosso papel, ao menos aqui da Fernandes, eu tenho certeza que é o teu também, eu vi isso, eu vi na prática isso, né? É nosso papel tentar contribuir e entendê-los profundamente, fugir daquela tradição da educação, né? Que é aquela tradição impositiva do gênero, esse é o certo, esse é o errado, se tu fizer o certo eu te dou 10. Se tu fizer o que eu acho errado, é 0, né? Aí eu fazendo ainda mais agora, né? Claro. Esses dias eu vi um cara falando e achei bem legal. Quem tá cheio de certeza nesse momento tá completamente louco. Porque tá insano. Tá insano. A gente não sabe o que vai acontecer semana que vem. Exatamente. O número de internações pode aumentar, o prefeito vai fechar a cidade. E aí o que a gente tava planejando para semana que vem foi pro saco. Muda tudo. Então, exatamente. Isso eu diria também. Se teu fornecedor ou teu cliente está cheio de certeza, cai fora. Ele tá louco. Tem um problema. Bom, é momento de repensar. Então, meu amigo Marcelo Penha, obrigado. Obrigado pela tua disponibilidade, pelo conhecimento que tu dividiu conosco hoje. Pode de fazer minha um parte, comercialzinho só? Pô, evidente, claro. Quem quiser comprar cerveja artesanal, então, no @maltesul, tá? É uma loja parceira nossa aí do meu amigo Francisco. Eles nos receberam nesse momento também, foram muito parceiros, né? Cederam Com espaço, certeza. recursos humanos, energia elétrica, água, tudo que vocês possam imaginar. Então, quem quiser cerveja artesanal, entra lá, faz contato conosco aí que a gente vai espalhar cerveja artesanal pelo Rio Grande do Sul. Baita colocação, Marcelo, eu não tinha me dado conta. Francisco também é nosso cliente, amigão. Nós vamos fazer o seguinte, se ele permitir, Francisco, manda aí uma mensagem permitindo, se tu achar que é adequado, e nós vamos botar um arroba aí. Acho que ele já está bebendo. Vamos botar um link aí para a loja, pode ser? A gente bota aí na bio do escritório e vamos adiante. Pode ser assim? Bom, Marcelo, de novo, obrigado, tá estourando o tempo aí, cara, sensacional. Eu aproveitei bastante, tenho certeza, fui vendo a galera que foi entrando aí, não sei se tu enxerga, mas eu fui vendo aí, tenho certeza que alguns empresários que passaram ali vão, sem dúvida, utilizar muito o que nós debatemos aqui hoje, né? E tenho absoluta certeza que foi enriquecedor. Para mim, sem dúvida. E acho que o pessoal deve ter gostado bastante. Então, obrigado pela disponibilidade. Infelizmente, não temos remuneração, né? O financeiro tá fraco, é época de pandemia, mas fica o meu agradecimento de coração pela tua disponibilidade. Não, mas pode passar lá amanhã e comprar uma caixa de cerveja aí, tá tudo tranquilo. Tá. Eu acho que eu vou ter que fazer isso, então. Eu passo lá, não me custa também, tá? Velho, obrigado. Valeu. Valeu, obrigadão. Tá? Um abraço. Tchau, valeu. Tchau. Pessoal, obrigado, boa noite. Até a próxima live.